que eu vejo neste espelho é uma imagem do tempo que me faz lembrar um poema do Jorge Luís Borges, que era mais ou menos assim, que é: o tempo é como um rio que me arrasta, mas eu sou o rio. É como um tigre que me devora, mas eu sou o tigre. É como um fogo que me consome, mas eu sou o fogo. O tempo é a essência de que sou feito. E esta é a questão da nossa vida. Meu caro Jorge, bem-vindo ao Espelho Meu. Estamos num sítio, escolha sua, super tranquilo. Também já escreveu algum livro aqui em Farminhão? O último estava em quarentena e foi escrito, uma boa parte foi feita aqui. Porquê? O que é que esta paisagem de campo traz? A paz, tranquilidade, silêncio, a força da natureza, das árvores, das plantas. E das flores, que me ofereceu há bocadinho uma. Coloca aqui. Muito bonitas. Meio linda. Obrigado, Jorge. Alguém que escreve tanto e tão bem tem que ter uma vivência, tem que conhecer imensas pessoas para criar personagens. A sua experiência profissional fez, durante uma vida inteira, gestão de recursos humanos. Isto, gerir pessoas, não é fácil, pois não? Vamos lá ver, eu costumo dizer que a mão, para mim, tem uma simbologia especial. Aliás, a gente faz quase tudo com as mãos, não é? Sim. Agora é mais com as pontas dos dedos. Ou né? assim, ou só com a... Mas eu normalmente costumo dizer que tenho várias vidas. E quando olho para os meus dedos, eu digo que são exatamente cinco vidas. Este do dedo mindinho é os meus 18 anos de Viseu, a infância e a adolescência. Portanto, há uma carga, digamos, que eu tenho destes 18 anos. Depois este anelar aqui, onde a gente costuma pôr o anel do compromisso, é o meu lado profissional. E foi um lado profissional, aquilo que você estava a dizer, de 43 anos. E foram 43 anos onde o léxico das palavras foi motivação, foi liderança, foi equipas, foi emoções, foi objetivos, foi aprendizagem, foi formação. E, portanto, o meu mundo era esse mundo dessas palavras. O gerir as pessoas é uma coisa encantadora, portanto, e tem a ver um bocado com o seu programa, a história do espelho. Eu descobri agora há poucos dias que a neurociência descobriu que nós tínhamos aqui no cérebro uns neurónios, aqueles chamaram os neurónios espelho. E esses neurónios espelho são aqueles que são ativados sempre na relação que nós temos com os outros. Portanto, agora, os nossos estão ativados? Estão ativados, exatamente. Bem. E estão ativados no sentido da gente descobrir no outro sentimentos, movimentos, intenções, emoções, e portanto é isso que a gente procura captar no outro. E eu, quando vi esta descoberta, disse assim: mas espera aí, então a minha essência são um pouco esses neurónios, porque eu desde miúdo fazia esse exercício de estar no papel do outro. No fundo é a raiz da empatia, de estar no outro, de nos colocarmos no papel do outro. E portanto 43 anos da minha vida foi sempre esse exercício de me colocar no papel do outro, no sentido de fazer das pessoas normais talentos. As pessoas também não são todas iguais, mas tal como na mão, tem que se conciliar. Essa gestão de recursos humanos e de colocar as pessoas certas no sítio certo também é outro desafio. Tem a ver com essa coisa dos neurónios espelho, porque repare, quando a gente procura compreender o outro, vê que ele não é igual a nós. Nós somos reflexo nos outros, mas o universo também é reflexo em nós. Portanto, nós projetamos nos outros, mas os outros também se projetam em nós. Vamos aos outros 3 pontos altos, às suas outras 3 vidas. O parte profissional depois tem este dedo maior, que quando a gente mete a mão assim é aquele que é superior aos outros. E eu aqui entendi uma coisa que é superior a mim, é espiritualidade. Eu acho que desde miúdo tive uma carga de espiritualidade sempre muito grande. Eu tive a educação católica, como todos nós tivemos,
o crisma, a primeira comunhão, a segunda comunhão. Mas fez essas comunhões, essas comunhões fez porque quis fazer? Não, repare, foram as circunstâncias. Havia um jornalista que uma vez fez crítica a um livro meu que eu parecia o Corto Maltese. E então, repare, foram sempre os lugares que me influenciaram. Aliás, havia também outro jornalista que me dizia que eu era um escritor dos lugares. E, portanto, foram os lugares que me transmitiram sempre muita coisa. A educação católica foi esta, dos tais dedo mindinho, dos 18 anos que eu vivi aqui. Mas depois, repare, eu vivi algum tempo no México e a primeira coisa que eu quis saber era a religião maia. Envolvi-me na religião maia de tal maneira que fui iniciado na religião maia. Ou seja, fui batizado também na religião maia. Mas sem medos, sem pudores? Não, por curiosidade, porque há uma porta que se fecha quando a gente não entra a essa porta. Portanto, eu precisava de entrar nessa porta para ver o que é que estava por trás dela. Mas depois no Peru, repare, a curiosidade pelos Incas, também fui batizado, também fui crismado nos Incas e até fiz um casamento Inca de anos. Portanto, eu queria passar sempre essa fronteira, ser iniciado filho da Pachamama, que é a mãe terra. Mas depois no Brasil, a religião africana, o candomblé, também fui batizado, também fui crismado, também houve um casamento, digamos, no candomblé. Portanto, esta não é a religiosidade, repara, é muito mais o ritual, a espiritualidade. Aquela ideia de que Deus está em vários povos, ou nem é Deus? Quando eu discuto com os meus amigos, eles dizem-me, o mundo dos ateus dizem-me assim, eu sou o contrário do ateu, eu sou de todas as religiões. Eu estou aberto a todas as religiões, porque todas elas me têm ensinado coisas e, portanto, eu não sou esta, nem sou aquela, nem sou nada. Sou todas, percebe? Um bocado da minha ideia. Portanto, esta espiritualidade foi sempre muito importante. Eu nunca me esqueço da emoção que foi quando foi o meu batismo no candomblé. Um momento especial em que eu tinha que estar de olhos fechados e depois pediram-me para cruzar os braços e abrir os braços e de repente eu comecei a ouvir um bater aqui no peito, me dava a sensação que era o coração que estava fora de mim. E eu tive assim, um certo tempo, a sentir tum-tum, e depois a certa altura assim, agora abre os braços, já podes abrir os braços e os olhos. E quando abri, era uma pomba que saiu, percebe? Portanto, era o bater da pomba que eu estava a ver. Portanto, são momentos muito intensos e muito interessantes. Vamos ao indicador. O indicador é aquele que aponta na direção, portanto é o lado do viajante, se quiser. É o lado do viajante e a questão do viajante para mim foi muito forte. Foi muito forte porque, para além de viajar, digamos, normalmente por iniciativa própria, eu tive a felicidade de muito do meu trabalho ter sido sempre em viagem e ter vivido no México, ter vivido em Cabo Verde, ter vivido no Brasil, no Mediterrâneo, digamos, e portanto esse é o lado do viajante que pesa muito em mim e, como vocês sabem, nos meus livros isso está muito patente. E este jornalista que me chamava Corto Maltese dizia assim, você mistura a história com a geografia, mas sempre dando-lhe um ar inovador, e portanto eu dizia que eu era o Corto Maltese. E portanto este é do viajante. E este? E o polegar, repare, eu desde os artigos à primeira versão dos livros, eu faço sempre a primeira escrita com a mão. E é este polegar que me agarra a caneta. Portanto, este polegar tem muito a ver com a escrita. E eu acho que todos estes dedos, cada um por si, são vidas completamente diferentes. A escrita à mão, porquê que ainda insiste em agarrar na caneta? Sabe já agora porquê? azul ou preta? É igual? Procuro sempre que seja preta. Porquê? Porque é o contraste do preto e do branco, do bem e do mal, é o xadrez do chão da igreja de Notre-Dame e é esse contraste entre o bem e o mal. E escreve de penada, portanto, quando Sim, porque repare, eu sinto que a mão me corre melhor. Já tentei começar no coisa e fico ali um bocado hesitante e depois não acerto com a tecla, depois tenho que corrigir e portanto distrai-me. A mão, digamos, é uma coisa que corre muito. Eu, aliás, vou-lhe dizer uma coisa, eu sinto que às vezes nem controlo a própria mão. Ou seja, as coisas já não passam para a cabeça e vêm diretamente para a mão. E, portanto, esse circuito eu não queria perder. Portanto, a primeira versão, depois os arranjos a gente faz no computador, mas a primeira versão tem que ser por aí. Na sua opinião, um livro deve ter uma mensagem revolucionária também?
Eu acho que o livro deve... Uma vez falaram-me de uma coisa que eu guardei, que é muito interessante, assim, e os meus primeiros professores de português falavam nisso, assim tu quando escreveres, despe-te, não tenhas problemas de dizer aquilo que tu sentes e aquilo que tu pensas. Este é o primeiro princípio. E diziam-me assim, quando tu vais ao fundo de ti, tu tocas o fundo das outras pessoas, e a gente no fundo somos iguais, lá no fundo somos todos iguais. E portanto o que eu procuro sempre é fazer esse striptease, se você quiser, e com o meu fundo tocar o fundo dos outros, percebe? Que eles pensem, digamos, que eles sintam assim, espera aí, isto também se passa comigo, também tem a ver comigo, está a ver, é tocar isso. Eu tinha um amigo que uma vez numa apresentação de um livro veio ter comigo no fim e disse assim, pá, mas tu não tens vergonha, tu estás a contar a tua vida. E eu disse assim, estás descansado, ninguém acredita, quando a gente fala a verdade, ninguém acredita. Portanto, acham que é ficção. Portanto, e nos seus livros está gente de carne e osso que conhece e a quem lhes dá outro nome? Sim, porque, repara, eu quando faço estas incursões em lugares, os tais lugares que me tocam, que eu sinto, há sempre pessoas associadas, por isso eu gosto de viajar sozinho. Gosto de viajar sozinho para encontrar essas pessoas, está a ver? O pescador, o tipo que esteve preso não sei quantos anos, ou não sei quanto. Gosto de conhecer essas pessoas. E eu sinto que quando vou escrever sobre esses lugares, sinto-me na obrigação de, além de falar nos lugares, fazer aparecer essas pessoas. E de uma maneira geral, quando vou lançar os livros, vou à procura dessas pessoas para lhes deixar um livro. Tanto porque eu acho que muito da minha aprendizagem foi com essa gente mais simples que eu encontrei e que foi por acaso, que apareceram por acaso e que me disseram muita coisa e que continuam, fazem muita parte da minha história, mas estão nos livros. Mas essas viagens têm que ser feitas com o espírito mais aberto que há, não é, Jorge? Repara, tem que ser, por isso é que hoje faço sozinho, é difícil, quando a gente vai com outra pessoa, mesmo que seja encantadora, repara, a gente está sempre preocupado com o outro, eu não quero estar preocupado com nada. Não quero ter compromissos com nada. Vai àquela hora, àquele sítio. Quero estar pura e simplesmente, mais nada. E, portanto, é isso. Eu tenho um compromisso com os lugares que foram eles que, no fundo, me acabaram por inspirar e, portanto, me tocaram e que me fazem escrever. Eu sou, de facto, um escritor dos lugares, é verdade. E é um escritor das artes e do talento. Há uma personagem que nós temos em comum, que admiramos comumente, que é a Amália. A Amália também o fascina, também em alguns dos seus livros? Fascina. Neste último livro, do Mar das Guitarras, ela está lá, digamos, bem patente, e a forma como ela criou a escola, e hoje nós temos gente muito nova a tocar guitarra, a tocar viola, a cantar o fado, portanto, ela fez uma escola e essa gente toda tem sempre a inspiração da Amália. Um deles que eu adoro, o Ricardo Ribeiro, que de facto digamos, a reencarnação em homem da Amália naquilo que faz de novo e de inovação. A música está sempre presente, é outra coisa que eu às vezes pergunto, o que é que tu gostavas de ser? Eu gostava de ser músico. Já uma vez me disse isso. Eu gostava de facto de ser músico. E tentei ser, repara, mas depois tive uma primeira professora que só nos ensinava solfejo durante 6 meses e o solfejo era uma chatice e a gente só podia tocar Desencantou-me. Mas houve pessoas interessantes. Olha, nós temos outra pessoa em comum, que é o comendador, o Rui Nabeiro. Já vi que você o entrevistou. Foi um homem que me deu das maiores lições de vida. O que é que ele transmite? Eu vou-lhe contar. Eu tinha que fazer uma conferência para a Turquia era sobre liderança e, portanto, eu ia apresentar a parte portuguesa. Como é que era a liderança em Portugal? E eu fiz questão de entrevistar vários líderes de referência e portanto, um deles era o Rui Nabeiro. Repara que isto foi quase há 30 anos e ele já era líder de referência e o ano passado ainda ganhou o prémio do líder de referência em Portugal. E quando ele me contou a história, aliás, aquilo era para ser 2 horas, a nossa entrevista começou das 10 ao meio-dia, começou às 10 e eu só vim embora às 6 horas da tarde. Almoçámos e tal, portanto foi de tal maneira que depois a conferência que eu fui fazer foi praticamente só baseado nele. E eu, no fim da entrevista, dizia assim, mas o Sr. Rui Nabeiro também teve sorte. E ele olhava para mim com aquele ar paternal e disse-me assim, meu filho, tu sabes o que é sorte? E eu fiquei assim a olhar para ele, tu sabes o que é sorte? A sorte
é quando as nossas competências encontram as oportunidades. Porque, repara, tu tens as competências e as oportunidades não surgem, não acontece nada. E se for o contrário, também nada acontece. Portanto, é o encontro de competências e de oportunidades que faz que as coisas aconteçam. Agora, repara, as oportunidades, tu tens que ir um passo ou dois sempre à frente, para seres o primeiro delas, porque se vis ao mesmo tempo que os outros, deixa de ser a oportunidade. E repare, isto é a coisa, foi a lição maior que eu tive. Depois encontrei pessoas como o Jorge Amado, através de quê? Era tal sorte. Porquê? Porque nós éramos casados com duas irmãs e, portanto, ele era o meu cunhado e para fugirmos à família tínhamos que fazer alguma cumplicidade dos dois. Essa família era dona do Diário de Lisboa e, portanto, eu ia muito ao Diário de Lisboa, ia lá beber um copo ao fim da tarde com eles. Quem é que estava no Diário de Lisboa? Era o Stal Monteiro, era o Mário Zambojal, o nosso Nobel é o Saramago, que também andava por lá, o outro que era aquele da Balada da Praia dos Cães, o José Cardoso Pires. Então teve essas oportunidades, mas também tinha as competências, portanto Não, mas é exatamente isso, repara, eu já tinha aquilo, mas repara, de repente aparece-me aquela gente toda que eram as minhas referências literárias. Portanto, o Jorge não é de ficar muito tempo no mesmo sítio, é de viajar, é de sair. Eu sou, digamos, já falei do Corto Maltese, sou uma mistura de Corto Maltese, sou um nómada e sou também um construtor de catedrais. Construtor de catedrais no sentido do aprendiz, do oficial, do que faz e depois do mestre, do que passa, percebe? Em todas as coisas que eu fiz, eu tive sempre estas fases da aprendizagem, da escola, do aprender, da formação, do fazer, do tentar fazer o melhor possível e depois do mestre que ensina, portanto, as aulas que eu dei como professor na universidade e em vários lugares. O que é que valoriza mais numa pessoa? O que é que para si uma pessoa tem que ser? O que eu valorizo mais na pessoa é que ela fale, que diga aquilo que sente, não aquilo que sabe, mas aquilo que sente, está bem? Portanto, gosto que as pessoas se dispam também, percebe? Mostrar, não que tem muito mundo, mas mostrar o mundo que tem. O mundo que tem, é um pouco isso. E é curioso, sabe, que o tal exercício dos neurónios espelho, de estar sempre a procurar colocar-me no papel do outro, eu tive ao longo da minha vida coisas muito engraçadas. Pessoas que namoravam com os meus amigos, mas elas gostavam era de conversar comigo. E procuravam-me sempre. E porque elas diziam assim, tu sabes ouvir. Aquilo que eu ouvi ao longo desde miúdo, tu sabes ouvir. Os pais, os avós, os tios dos meus amigos, quando a gente era em infância, queriam que eu fosse amigo dos filhos ou dos netos, porque eles gostavam de conversar comigo. Está a ver? E portanto eu saía de manhã de casa, miúdo, e chegava à noite. Férias, tinha várias férias para passar férias com os meus amigos. Ou seja, eu também senti que apesar de vir de uma família pobre, as pessoas gostavam sempre de mim, percebe? Senti que eu era... E já crescido havia um advogado que me dizia assim, Jorge, eu não sei o que é que você tem, mas você é gostável, a gente gosta de si. Parece que tem mel, não é? Aquela ideia. Exatamente, a gente gosta de si, portanto, e eu vivia um pouco sempre com isso e sempre com a ideia de não desiludir as pessoas. E muitas vezes desiludi, mas desiludi com a verdade, percebe? Desiludi com a verdade, que quando as coisas já não eram verdade, e portanto... Eu sei que as pessoas ficaram desiludidas, mas tinha que ser assim, está a ver? Uma das suas imagens de marca é estar vestido como está hoje, de branco. Porquê? Olhe... Quer transmitir alguma mensagem de paz, tranquilidade? É branco no verão e é preto no inverno. Pronto. Eu vivo muito esta dualidade do preto e do branco, do bem e do mal, dos contrários, jogo muito com isso. Porque eu acho que também sou muito contraditório, percebe? Também tenho, quando me analiso, também sou muito contraditório. Sou muito preto umas vezes, muito branco outras, e portanto isto tem muito a ver com aquilo que eu sou também, não é? Se um dia escrevesse um livro sobre si, só sobre si, seria muito narcisista, mas vamos imaginar que um dia chegaria aí, eu acho que não vai chegar, mas pronto. Que título teria o livro?
Não sei, olha, este último que eu estou a escrever, que está a um terço do fim, Já vai revelar o eu título. chamei-lhe, já vou revelar em primeira mão, chamo-lhe As Cores da Memória, porque mete muita gente diferente da África, muita África antiga, digamos, e portanto, e mete muito essa diferença das cores. Eu não sei, mas eu talvez fizesse a história de um menino, percebe? Eternamente menino, percebe? Talvez o trama fosse sempre e nunca saísse da mesma idade, percebe? E que se mantivesse criança toda a vida e que ao princípio olhasse para as outras crianças iguais a eles e depois fizesse uma crítica a ele próprio já crescido, percebe? Muito crítico, mas sendo sempre uma criança a falar, a olhar com os olhos da criança, talvez fosse por aí. Já que gosta imenso de sabedoria popular, saberá-se que há um ditado que diz: quem dá o que lhe dão é amigo do coração. Força. Muito obrigado. Obrigado, muito Jorge, muito por esta obrigado. entrevista. E até à próxima. Minha paixão pelas rosas. Exatamente. Obrigado. Aquilo que o espelho mostra e que não é visível é o meu estado de espírito, o que eu sinto. Acho que as expressões, a chamada linguagem não verbal é rica e talvez muitas vezes a gente não veja bem esse tipo de linguagem e esteja mais atento às palavras.